Momento Jurídico está na Academia Brasileira de Direito Processual Civil e vamos conversar com o Dr. Eduardo de Avelar Lamy, mestre e doutor pela PUC de São Paulo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Eduardo, a Academia Brasileira de Direito Processual Civil está sempre incentivando e dando apoio às atividades pedagógicas e culturais sob a presidência do Dr. Márcio Lousada Carpena. Gostaríamos, então, que o senhor falasse mais a respeito da Academia. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite para que nós pudéssemos falar no programa Momento Jurídico de hoje. A respeito da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, eu tenho a satisfação de dizer que pude participar desse projeto já desde o seu início e, juntamente com o Dr. Márcio Carpena, eu tive a felicidade de perceber que os alunos, ao longo dos anos, foram cada vez mais se interessando e tirando proveito de um curso que não apenas se aperfeiçoou, mas que conseguiu trazer, ao longo dos anos, os melhores professores na área do processo civil, professores de todos os estados do país, do Sul, do Norte, do Nordeste, do Sudeste, professores que são especializados nas áreas em que vêm até a academia para dar as suas aulas. Esses professores, normalmente, lecionam sobre os temas que mais conhecem, de modo que o curso é coordenado de maneira muito cuidadosa. Os temas são escolhidos de acordo com as especialidades dos respectivos professores. Então, eu diria que a iniciativa da academia, que não se resume apenas aos cursos de especialização, mas também ao patrocínio de eventos e outras iniciativas ligadas à publicação de artigos, publicação de livros, realmente faz com que, no Rio Grande do Sul e também no restante do país, o nome dos autores do Rio Grande do Sul e o nome da comunidade jurídica de Porto Alegre seja muito respeitado. Eu diria que a academia teve uma iniciativa que continua extremamente bem sucedida nos últimos anos. O tema de sua aula é princípio da fungibilidade no processo civil. Este curso já está na sua 6ª edição. Então, o senhor fale a respeito deste tema. Princípio da fungibilidade é um nome que se encontrou em razão daquilo que a jurisprudência veio chamando de aproveitamento de atos durante o processo imperfeitos, mas que, ainda que imperfeitos, podiam ser utilizados para que o direito das partes fosse protegido. Então, quando se pensa em fungibilidade, se pensa na escolha do caminho que o profissional do direito fez, os promotores de justiça, advogados, defensores públicos, fizeram para buscar a proteção a um direito. Por vezes, esse caminho é tido pela jurisprudência como um caminho incorreto. Mas esse erro, em se tratando do princípio da fungibilidade, é analisado de forma gradual. Existem erros e erros. Existem erros teratológicos e erros que, na verdade, são compreensíveis pelo sistema jurídico em razão da complexidade desse sistema. Então, estudar o princípio da fungibilidade significa estudar quais são as situações em que os erros são compreensíveis e que, por esse motivo, não vale a pena podar o direito da parte, em razão de uma formalidade. Sim. O princípio da fungibilidade seria, então, um recurso cabível contra uma decisão impugnada? Seria isso? Nós poderíamos dizer que um recurso especificamente não se trata especificamente de um recurso, mas de uma maneira pela qual, em situações nas quais o próprio juiz esteja a perceber um caminho incorreto escolhido pela parte, esse mesmo juiz vai poder ou determinar a conversão do meio processual, por exemplo, um recurso no outro recurso. Eu interpus um recurso de apelação, e então agora o juiz percebe que o recurso correto não é um recurso de apelação, mas sim um recurso de agravo de instrumento. Então, o que ele faz? Ele possibilita a conversão, a transformação de um recurso no outro. Então, o recurso
não se trata o princípio da fungibilidade de um recurso, mas sim de um argumento para que formalidades processuais sejam corrigidas, né? A aplicação do princípio da fungibilidade tem variantes interpretativas, principalmente em relação aos pronunciamentos judiciais. Qual a sua opinião a respeito? Eu sou um dos autores que, sobre esse assunto, publicou um livro, estamos sabendo. Especificamente, né? Inclusive, depois a gente mostra ali a obra. E eu me filio à corrente que entende que não é necessário haver transformação do procedimento, do meio processual, para que se obtenha a aplicação do princípio da fungibilidade. Eu explico. Se o juiz quer converter uma medida de urgência em outra medida, por exemplo, uma espécie de liminar noutra liminar, ele não precisa modificar uma liminar noutra, ele não precisa transformar nada. Ele precisa simplesmente compreender que a liminar que a parte utilizou, na sua opinião, incorretamente, serve para a finalidade de conceder a urgência naquele caso concreto. Não é necessário converter nada, modificar nada. A outra parcela da jurisprudência, por isso que existe essa variante interpretativa, vai dizer que é necessário, para a aplicação do princípio da fungibilidade, que se transforme, que se haja dentro do processo, se encontre dentro do processo formas de modificar o meio processual, a fim de que o meio processual correto seja obrigatoriamente utilizado. Mas aí esse requisito impede a concessão da fungibilidade na maioria dos casos, porque muitas vezes os procedimentos são tão diferentes, os recursos, as ações são tão diferentes no processo, que seria impossível transformar uns nos outros. Então, esse requisito de conversibilidade, que parte da jurisprudência entende ser necessário, termina por limitar a aplicação do princípio da fungibilidade e dificultar a proteção dos direitos, consequentemente. Eu diria, devo ainda elucidar, que existe um terceiro entendimento da jurisprudência, porque parte dos autores entende que o princípio da fungibilidade vai contra o artigo 295, inciso 5 do Código de Processo Civil, que determina que os procedimentos e as ações e também os recursos em juízo sejam os corretos, de modo que o juiz, os tribunais e os juízes podem muito bem indeferir as medidas tipificadas incorretamente. Então, segundo a interpretação mais restritiva, hoje minoritária, da jurisprudência, só se aplicaria o princípio da fungibilidade nos casos em que ele é previsto expressamente em lei. Existem casos em que ele é previsto expressamente em lei, por exemplo, entre algumas medidas liminares, entre ações que versam sobre a posse. Então, em algumas situações, esse princípio é previsto em lei. Felizmente, esse não é mais o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Mas a Constituição Federal assegura que o princípio da fungibilidade é implícito. Portanto, deve continuar a ser aplicado no direito processual civil, atendidos os requisitos para sua observância. É certo isso? Eu diria que afirmar que a Constituição Federal implicitamente contém o princípio da fungibilidade é algo que eu gostaria no próximo livro, inclusive. Eu diria que é uma afirmação bastante avançada, eu diria que é uma conclusão que a maioria dos autores não tem. Mas, na minha opinião, nós poderíamos concluir não que o princípio da fungibilidade esteja dentro da Constituição, mas sim que todo o aproveitamento de atos processuais, algo que é um pouco mais genérico do que o princípio da fungibilidade propriamente dito no nosso sistema, esse assunto mais genérico, esse aproveitamento de atos processuais imperfeitos, eu diria que ele possui sim um embasamento valorativo, um embasamento constitucional. Muito obrigada, então, pela presença. Muito obrigado, eu agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui no programa. Maiores informações, ligue para 33327283 ou acesse www.abdpc.org.br. Nós vamos aos comerciais e já voltamos.